Sucesso absoluto nos anos 90, X-Men, a série animada, marcou uma geração de fãs e, inclusive, influenciou diretamente os quadrinhos. Em clima de seu revival e continuação X-Men 97, vamos relembrar hoje sobre essa icônica animação dos anos 90. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um videozinho aí do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. Então pessoal, mais um videozinho aí do segmento relembrando, né, dentro do quadro versão estendida. E é aqueles videozinhos especiais onde eu relembro muitas séries, filmes e animações, muitos deles já esquecidos, mas que já fizeram muito sucesso. Mas antes de mais nada pessoal, se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então pessoal, aproveitando o hype na animação X-Men 97, né, que é o revival, a continuação da série dos anos 90, de X-Men, a série animada, vamos relembrar um pouquinho dessa animação clássica, né, que marcou uma geração, assim como foi com X-Men Evolution nos anos 2000, X-Men, a série dos anos 90, né, a série animada, marcou uma geração também, então vamos relembrar um pouquinho dessa série fantástica antes da gente falar sobre X-Men 97. Então pessoal, X-Men, a série animada, teve ao todo 5 temporadas, com um número variado de episódios por temporada, mas a média fica ali entre 13 e 19 episódios. Se eu não me engano, a terceira e a quarta temporada, inclusive, são as que mais têm episódios. Então, pessoal, os personagens principais e os membros que compõem a equipe dos X-Men ali são velhos conhecidos nossos dos quadrinhos, como por exemplo o Ciclope, líder da equipe, assim como nos quadrinhos. A gente tem Jean Grey, Tempestade, que inclusive é a segunda em comando ali na equipe, né? A gente tem Wolverine, a gente tem o Gambit, Vampira. A gente tem Jubileu, que inclusive tem uma historinha de origem aqui nos primeiros episódios da animação. A gente tem o Fera, que curiosamente durante a primeira temporada ele é capturado logo no primeiro episódio e desfalca a equipe durante quase toda ela e depois ele reintegra da segunda temporada em diante. Como figura principal e base da equipe, a gente claro que tem Charles Xavier, né, com seu incrível carro de Fórmula 1, que inclusive foi retratado em live action, né? Pra quem assistiu o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, viu o Professor Xavier com seu incrível carro de Fórmula 1, que eu achei aquilo sensacional. Inclusive, em vários outros vídeos eu já cheguei a mencionar isso, né? Como a Marvel Studios tá se inspirando no visual da série animada, né? Para fazer seus personagens. A gente teve o Xavier com seu incrível carro de Fórmula 1, a gente teve o Fera nos pós-créditos de As Marvels, exatamente igual como ele é na animação, né? Até o jaleco. A gente vai ter o Wolverine agora, né? Em Deadpool e Wolverine. Então, assim, eles estão se inspirando bastante no visual da série animada, o que eu achei sensacional. Uma curiosidade sobre a equipe, pessoal, que começa ali a animação, é que a gente tem um mutante que foi criado especificamente para animação. Se trata do Morfo, um mutante ali que tem a habilidade de mudar de forma. Mas logo no primeiro episódio ele acaba sendo morto por uma sentinela, né? No mesmo evento que eu falei que o Fera foi capturado e preso e desfalcou a equipe durante quase toda a temporada. Então assim, a gente teve esse mutante chamado Morph, que foi criado especificamente para animação e para ser um personagem descartável, porque logo no primeiro episódio ele é morto por uma sentinela. Entretanto, pessoal, o Morph ele fez tanto sucesso com o público na época que os roteiristas resolveram trazer ele de volta na segunda temporada. Aí tem toda uma historinha ali de como ele foi trazido à vida de volta pelo Senhor Sinistro, né? E ele se sentiu meio traído ali, né, pelos X-Men, quando ele supostamente foi morto pela Sentinela. Então, assim, tem toda uma historinha que se desenvolve na segunda temporada entre ele, os X-Men e o Senhor Sinistro. Inclusive, o Morfo tenta derrubar várias vezes a equipe dos X-Men, né? Para no final, o Wolverine, que era muito amigo dele, conseguir trazer ele de volta pro lado dos mocinhos. Inclusive, já adiantando, pessoal, para quem já tá assistindo X-Men 97, o Morfo faz parte da equipe principal agora em X-Men 97, né? Basta ver como o personagem fez tanto sucesso na animação clássica e agora ele faz parte da equipe principal mesmo. Inclusive, ele está na abertura, o que eu achei sensacional, que foi um mutante criado para ser descartado, mas ele fez sucesso, foi trazido de volta, teve toda uma história ali de superação, né? E agora faz parte da equipe principal. Eu achei sensacional, foi um acerto da produção da animação. Durante a série a gente tem adaptações de várias sagas famosas e amadas pelos fãs dos quadrinhos, como por exemplo Dias de um Futuro Esquecido, Fênix Negra, Arma X. Então assim, são muitas sagas que foram adaptadas ali para a série animada.
Entretanto, por ser uma animação com média de 20 minutos por episódio, a gente não tem uma profundidade que a gente tem nas histórias nos quadrinhos. Como eu falei, é uma adaptação dessas sagas para animação. Como, por exemplo, Os Dias de um Futuro Esquecido dura 2 episódios só. Inclusive, pessoal, a gente tem algumas mudanças significativas nas histórias em relação ao seu material original. Porque, como eu falei, não tem como você adaptar toda uma história grandiosa dos quadrinhos com uma média de 20 minutos por episódio. A única exceção que talvez eu fale é a saga da Fênix Negra. A terceira temporada, se eu não me engano, ela é quase toda dedicada ao arco da Fênix Negra. E ainda assim a gente tem algumas mudanças significativas em relação aos quadrinhos. A gente não tem o mesmo nível de profundidade que a gente tem no material original. Foi uma adaptação e ainda assim ficou muito boa. Um outro exemplo de uma história que é adaptada de uma forma bem diferente na série animada é todo o arco de Genosha. Inclusive é muito importante dentro da animação, assim como é nos quadrinhos, mas a gente tem uma introdução dele ali de uma forma bem diferente de como é nos quadrinhos. Inclusive, todo esse arco de Genosha vai ser extremamente importante agora em X-Men 97. Não vou dar muitos spoilers, porque de repente algumas pessoas ainda não viram X-Men 97, mas todo esse arco de Genosha que teve a introdução na série animada dos anos 90 vai repercutir agora em X-Men 97 também. Então, durante toda a série dos anos 90 e agora em X-Men 97, Genosha é extremamente importante. Ao longo da série, pessoal, a gente tem diversas participações especiais de outros mutantes que inclusive já integraram o grupo dos X-Men nos quadrinhos ou são recorrentes em suas histórias, como por exemplo, o Colossus, o Noturno, o Homem de Gelo, Anjo, Cable, Bishop. Inclusive o Bishop, pessoal, ele faz parte da equipe principal agora em X-Men 97. Nada mais que merecido, né, pessoal? Devido às suas várias participações aqui na série animada da década de 90, né? Se não me engano, toda a temporada tinha episódios dedicados a participações do Bishop como um viajante do tempo, né? Sempre tentando impedir o futuro apocalíptico dele. Toda vez que ele voltava no tempo, quando ele voltava pro tempo dele, acontecia alguma outra coisa que ele teria que voltar no tempo de novo para impedir. Então, assim, nada mais que merecido ele participar da equipe X-Men 97, ser um dos principais. Inclusive, pessoal, a introdução do Bishop aqui na série animada da década de 90 é justamente no arco de Dias de um Futuro Esquecido, que é a primeira história que ele volta no tempo para poder impedir, para mudar o futuro dele. E por falar em participações especiais, a gente tem diversos outros personagens da Marvel também fazendo algumas participações aqui, alguns com participações especiais bem importantes dentro da história, já outros como meras aparições, até mesmo sem fala, né? Entre as participações, mesmo que importantes ou meras aparições, a gente tem Capitão América, Doutor Estranho, Máquina de Combate, Pantera Negra, a Tropa Alpha, que muita gente com certeza não conhece a Tropa Alpha, né? Assim como eram os Guardiões da Galáxia, desconhecidos antes do MCU apresentar eles, né? Thor, Motoqueiro Fantasma, Nick Fury, a Miss Marvel, que nessa época ainda não era conhecida como a Capitã Marvel, que a gente conhece hoje em dia, né? A Carol Danvers. Nessa época ela ainda era conhecida como Miss Marvel. Inclusive ela tem uma participação bem importante aqui dentro da história, pois ela é a origem dos poderes da Vampira na animação. A Vampira, como todo mundo sabe, ela consegue absorver os poderes de outras pessoas que tocam nela, né? No caso da Vampira, da série animada da década de 90, além dessa habilidade de absorver os poderes das outras pessoas, ela também tem super força e voo. E é explicado mais pra frente que ela justamente absorveu essas habilidades da Miss Marvel. Um evento, inclusive, que também acontece no quadrinho na década de 90. De uma forma um pouquinho diferente, né? Mas esse evento também acontece nos quadrinhos. Então, assim, aqui na série animada é justificado que a Vampira absorveu demais dos poderes da Miss Marvel, colocando ela, inclusive, em coma. E por isso ela tem super força e habilidade de voar. Então, pessoal, entre os vilões aqui, a gente tem como principal antagonista, é claro, que o Magneto. Mas assim como acontece nos quadrinhos e também, ocasionalmente, nos filmes, volta e meia o Magneto tem que se aliar aos X-Men para poder impedir um mal maior, né?
Então, assim, isso é muito recorrente aqui também na série animada da década de 90. Só que não só de Magneto a série animada sobrevive, né? Além do Magneto, a gente tem vilões que também são extremamente importantes na história dos X-Men nos quadrinhos, como, por exemplo, Senhor Sinistro, Apocalipse, Mística, Fanático, entre diversos outros vilões, assim, extremamente importantes e relevantes dentro dos quadrinhos. As Sentinelas, não podia, óbvio que eu não podia deixar de falar nas Sentinelas, porque elas, inclusive, são os primeiros vilões aparecendo dentro da série animada. Inclusive, como eu falei, responsáveis pela morte do Morfo, pela captura do Fera. Então, assim, a história não se restringe a ter como principal antagonista só o Magneto, né? Inclusive alguns outros que nunca nem sequer apareceram em live action, né? Como é o caso do Senhor Sinistro. Vilão, assim, extremamente importante dentro da história dos X-Men e nunca deram a ele a oportunidade de aparecer em live action. E uma curiosidadezinha, pessoal, é que a clássica saga dos quadrinhos, a Era do Apocalipse, foi inspirada diretamente na animação X-Men, a série animada. Pelo episódio ali, O Valor do Homem, que conta a história de um viajante no tempo, né? Que volta para o passado para matar o Professor Xavier antes deles formar os X-Men. Já nos quadrinhos, o que acontece é que o filho do Professor Xavier, o Legião, né? Ele volta no tempo para poder matar o Magneto. Só que o Xavier e o Magneto, eles têm, como todo mundo sabe, uma relação de amor e ódio, né? Então, em determinado momento ali, o Xavier ele se sacrifica e morre no lugar do Magneto. E com isso, os X-Men nunca se reúnem e o Apocalipse consegue dominar o mundo. Essa saga, pessoal, a Era do Apocalipse, foi lançada nos quadrinhos em 1995, ou seja, na mesma época que estava ainda saindo X-Men, a série animada. Para você ver como foi importante na época a animação. Assim como os filmes hoje em dia acabam mexendo um pouco nos quadrinhos, né, pro bem ou pro mal, a série animada também inspirou uma saga assim grandiosa e lembrada até hoje dos X-Men. Falando um pouquinho da nossa dublagem brasileira, pessoal, sempre que eu posso eu vou mencionar a nossa dublagem brasileira. Aqui em X-Men, a série animada, a gente tem diversas vozes fantásticas e inesquecíveis, como por exemplo o grande e eterno Isaac Bardavi, né, como uma das vozes do Wolverine. Então, como um pouco de calçada, está sem sal. Além do Isaac Bardavi, a gente também tem o grande Francisco José, como a segunda voz do Wolverine dentro da animação. A eterna e a fantástica Jane Kelly, como a Tempestade. Inclusive, ela fez também a voz da Tempestade nos live action, né, com a personagem da Halle Berry. Temos o grande fantástico José Santa Cruz, como uma das vozes do Magneto na animação. Inclusive, infelizmente, o José Santa Cruz nos deixou recentemente. Fico feliz que decidiram juntar-se a mim na libertação da raça mutante. Então, assim, também foi uma das vozes que também acompanhou o personagem, além da série animada, né? O José Santa Cruz dubla o Magneto também em X-Men Evolution e também nos live actions com a ator Ian McKellen, né? Então foi um dublador que acompanhou o personagem durante muitos e muitos anos também. E não só o José Santa Cruz, que também acompanhou o personagem em outras produções, né? Diversos outros dubladores também acompanharam os personagens em outras animações, como por exemplo X-Men Evolution, e também nos live actions. Então isso merece ser bem destacado, pessoal, porque eu acho que é um acerto da nossa dublagem. Quando uma voz, por exemplo, combina em live action, eles mantêm a voz da animação, não só se restringindo a X-Men, mas como, por exemplo, na DC, o grande Guilherme Briggs também acompanhando o Superman, ó, há muitos e muitos anos. Então eu acho isso sensacional, porque a voz ela não se restringe só a uma animação, não só ao live action. Ela vai acompanhando o personagem, né? Mas além disso, pessoal, a gente tem alguns problemas bem característicos da nossa dublagem brasileira dos anos 90, que são principalmente erros de traduções, erros de continuidade, principalmente no que se refere a nome de personagens. Dando um exemplo, pessoal. O Noturno, quando aparece pela primeira vez na animação, ele é chamado de Nightcrawler, que é o nome original do Noturno. Até aí, tudo bem. Só que aí depois, quando ele reaparece em outro episódio, ele é chamado de Morcego. Esse tipo de coisa é bem comum nas dublagens dos anos 90 aqui no Brasil. Outro exemplo, a Tempestade, que é chamada de Tempestade desde o primeiro episódio, mas tem episódios que ela é chamada de Storm, que é o nome original dela. Então assim, se já é chamada de Tempestade desde o primeiro episódio, por que
do nada ela é chamada de Storm em outro. Entende o problema na continuidade? Um outro exemplo das deslizadas da dublagem na época, né, é que durante toda a segunda temporada, depois da abertura, o narrador fala X-Men ao invés de X-Men, né? Inclusive isso é um meme até hoje, mas isso só demonstra mais deslizadas da dublagem na tradução na época. Um outro grande exemplo, durante o início da série, a Sala do Perigo era chamada de Sala de Guerra. Mais um problema de tradução, para poder se adaptar como é nos quadrinhos. Ou o clássico erro também, que o Adamantio é chamado de Adamantina, né? Virou uma cidade brasileira. Então, assim, esses são alguns exemplos dos inúmeros deslizes da dublagem da década de 90, né? É engraçado, mas não deixa de ser erros de continuidade. Então, pessoal, X-Men, a série animada, foi um sucesso absoluto na década de 90. Inclusive, seu sucesso fez os filmes live action serem desenvolvidos depois pela Fox. E assim como o X-Men Evolution marcou uma geração que foi a dos anos 2000, X-Men, a série animada, marcou a geração da década de 90. Inclusive temos aí seu revival, né, que é X-Men 97, que eu vou falar em um outro vídeo mais pra frente. Mas eu achei necessário a gente relembrar a série animada da década de 90, porque ela foi muito importante dentre as adaptações de quadrinhos. Então é isso, pessoal, nosso videozinho aí do segmento Relembrando dentro do quadro versão estendida, dessa vez sobre X-Men, a série animada. Se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Comenta se vocês assistiram a série animada, né, o que vocês acham, se são da década de 90, se viu quando passava na TV, ou se são da época de X-Men Evolution, viram depois, ou se já estão assistindo direto X-Men 97. Comentem aí o que vocês acham no geral sobre X-Men, a série animada. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!